Olá, boa tarde. Chegamos a mais um capítulo do livro Roteiro, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz, dessa série, a coleção A Vida no Mundo Espiritual. E antes de começarmos, eu queria dar alguns recados a vocês. O primeiro recado é que divulguem, ajudem a divulgar a doutrina espírita, né? Indiquem esse canal e outros que vocês conheçam a todas as pessoas, né? Nós temos o meu canal Aprendiz do Evangelho, aqui em Santos tem os canais dos grupos espíritas, vários, do Seara de José, tem do meu amigo Bebeto, lá do FE1, tem do Grupo Espírito União Fraterna, tem vários, do Ismênia de Jesus, eu tenho até medo de esquecer algum, Anjo Gabriel, né? Fraternidade e Sintonia, tem vários grupos. Então, divulguem todos os canais que falam, que ajudam a divulgar a doutrina espírita. Esse era um recado. Segundo recado, para quem acompanha o meu canal, sabe que nós temos uma série de aulas, né, que nós apresentamos, né, que eu, como facilitador, apresento no Seara de José. Todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, nós temos o ensino básico do Espiritismo, estamos no módulo 2, e logo em seguida nós tínhamos as aulas do livro Nosso Lar. Aulas essas que terminaram na última quinta-feira. O vídeo ainda vai subir possivelmente na segunda-feira, eu vou subir esse vídeo da aula, ainda tem que editar. E nós teremos, na próxima quinta-feira, nós teremos a presença do Dr. Wilson Trindade, que nos dará a honra de recebê-lo, onde ele vai fazer uma palestra sobre o livro Nosso Lar. Independente de você ter participado todas as aulas que nós apresentamos, você é nosso convidado. Se quiser, assista a primeira parte da aula do Ensino Básico do Espiritismo, e às 8 horas teremos a palestra com o doutor Wilson Trindade, aqui da USE Santos, e da Talpet, que é uma ONG que auxilia animais abandonados, né? Será na próxima quinta-feira, dia 21. E no dia 28, se tudo correr bem, se assim Deus nos permitir, iniciaremos o segundo livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Iniciaremos com o livro Os Mensageiros, tá bom? Dito isso, sem mais delongas, vamos à leitura do capítulo de hoje, capítulo de número 17. Deixa eu compartilhar a tela aqui para você. Pronto. Vamos ver como é que ela se apresenta para que fique o melhor possível para vocês enxergarem. Deixa eu remover isso aqui. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue compartilhar a tela. Não, agora, eu acho que agora vai. Compartilhar tela, livro roteiro, está aqui. Vamos ver se aparece para vocês. Vamos colocar assim, para facilitar a vossa leitura. Tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 17, Evangelho e Trabalho. A glorificação do trabalho é serviço evangélico. Antecedendo a influência do mestre, a terra era vasto latifúndio povoado de senhores e escravos. O serviço era considerado desonra. Dominadas pelo princípio da força, as nações guardavam imensa semelhança com as tabas da comunidade primigênia. O destaque social resultava da caça. Erguiam-se os tronos, quase sempre, sobre escuros alicerces de rapinagem. Os favores da vida pertenciam aos mais argutos e aos mais poderosos. Qualquer infelicidade econômica redundava em compulsório cativeiro. Trabalho era sinônimo de aviltação. Os espíritos mais nobres, na maioria das vezes, demoravam-se na subalternidade absoluta, suando e gemendo para sustentar o carro purpúreo dos opressores. Em todas as cidades, pululavam escravos de todas as matizes,
e somente a eles era conferido o dever de servir, como austera punição. Roma imperial jazia repleta de cativos tomados ao Egito, e à Grécia, à Gália e ao Ponto. Só na Revolução de Espartaco, no ano de 71, antes da era cristã, foram condenados à morte 30 mil escravos na Via Ápia, cuja única falta era aspirar ao trabalho digno em liberdade edificante. Com Jesus, no entanto, nova época surge para o mundo. O ministério do Senhor é, sobretudo, de ação e movimento. Levanta-se o Mestre com o dia e devota-se ao bem dos semelhantes pela noite adentro. Médico não descansa no auxílio efetivo aos doentes. Professor não descansa no auxílio efetivo aos... Professor não se fadiga repetindo as lições. Juiz exemplifica a imparcialidade e a tolerância. Benfeitor espalha sem cessar as bênçãos do amor infinito. Sábio coloca a ciência do bem ao alcance de todos. Advogado defende os interesses dos fracos e dos humildes. Trabalhador divino serve a todos, sem reclamação e sem recompensa. O exemplo do Cristo é sublime e contagiante. Cada companheiro de apostolado ausenta-se mais tarde do comodismo para ajudar a ensinar em seu nome, raspando horizontes mais vastos à compreensão da vida em regiões distantes do berço que os vira nascer. Mais tarde, em Roma, o desejo de auxílio mútuo entre os cristãos atinge inconcebíveis realizações do capítulo do trabalho. Pessoas convertidas ao Evangelho se consagram inteiramente ao serviço como o objetivo de amparar os companheiros necessitados. Espalham-se aprendizes da Boa Nova nas atividades da indústria e da agricultura, das artes e das ciências, da instrução e do comércio, da enfermagem e da limpeza pública, disputando recursos para o auxílio aos associados de ideal, na servidão ou na indigência, no sofrimento e nas prisões, a quem jejue por 2 ou 3 dias seguidos, a fim de economizar dinheiro para os serviços de assistência ao próximo, sob a direção do pastor. O trabalho passa, então, a ser interpretado por bênção divina. Paulo de Tarso, transferindo-se da dignidade do sinédrio para o duro labor do tear, confeccionando tapetes para não ser pesado a ninguém e garantindo por esse modo a sua liberdade de palavra e de ação. É o símbolo do cristão que educa e realiza, demonstrando que a claridade do ensino deve aliar-se à glória do exemplo. E até hoje, honrando o trabalho digno, a sua norma fundamental de ação, o cristianismo é a força libertadora da humanidade nos quadrantes do mundo inteiro. Gostei muito do texto, né? Deixa eu colocar melhor assim. Isso. Gostei muito do texto. Mais um texto divino que nos entrega Chico. E nesse texto, nós podemos ver aqui no começo, quando ele está falando, com Jesus, no entanto, nova época surge para o mundo, o ministério do Senhor é sobretudo de ação e movimento, levanta-se o mestre com o dia e devota-se ao bem dos semelhantes pela noite adentro. O mestre era médico, professor, juiz, benfeitor, sábio, advogado e ali tem trabalhador divino. Esse era o exemplo que o Cristo nos trouxe. É o exemplo que o Cristo nos trouxe. E ele fala em trabalho, né? Ele fala em trabalho. O trabalho passa, então, a ser interpretado por bênção divina. Fala de Paulo de Tarso, que, transferindo-se da dignidade do sinédrio para o duro labor do tear, confeccionou tapetes para não ser pesado a ninguém e garantindo por esse modo a sua liberdade de palavra e de ação. Ou seja, ele trabalhou para que pudesse continuar pregando a palavra de Jesus. Lembre-se que quando ele foi
quando ele foi como é que eu vou colocar? Ele foi assambarcado pela doutrina do Cristo, e ele simplesmente falou: Mestre, o que queres que eu faça? Ele simplesmente se entregou. Ele simplesmente se entregou e falou: Estou a serviço, estou a trabalho. E o trabalho, segundo a doutrina espírita, está aqui. Segundo a doutrina espírita, o trabalho é uma necessidade essencial para o desenvolvimento espiritual e moral dos indivíduos. Ele não é apenas uma obrigação social. Desculpa. Ele não é apenas uma obrigação social ou material, mas uma necessidade evolutiva do espírito. O trabalho permite ao ser humano desenvolver virtudes, realizar a si mesmo e contribuir para o progresso. Veja a importância que tem o trabalho. No texto também, ele fala que nós podemos ser qualquer profissão. Em qualquer profissão nós podemos trabalhar na nossa profissão e trabalhar pela doutrina ou pela moral cristã, pelos ensinamentos do Cristo. Não importa o que você faça, você pode conciliar as duas coisas. Aliás, durante a nossa vida, durante o nosso trabalho, não basta nós só falarmos da doutrina. É muito fácil falar. Nós temos que exemplificar, porque a palavra dá exemplo, mas só a sua ação é que arrasta multidões. Então não adianta a gente só falar do Cristo, se na nossa vida diária a gente toma ações completamente diferentes. E eu vou trazer para vocês, do Livro dos Espíritos, a lei do trabalho. Está no capítulo 3, a necessidade do trabalho, limite do trabalho e repouso. Eu não peguei todas as perguntas, só as que são mais importantes, desculpa, as que eu achei mais importantes, mais interessantes para trazer para vocês. Pergunta 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Resposta dos espíritos. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Aqui está falando da nossa obrigação de trabalhar para nosso sustento, né? E é uma lei da natureza. Não dá para a gente ficar ocioso. Mesmo que nós não precisássemos trabalhar para o nosso sustento, nós precisaríamos trabalhar para alguma coisa. Porque é uma lei da natureza. Nós não podemos ficar estagnados. E o trabalho nos ajuda a evoluir. Na 675, por trabalho só deve entender as ocupações materiais? Foi isso que eu falei para vocês agora. Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, qualquer ação que nós façamos pelo bem do próximo é trabalho. Por que o trabalho se impõe ao homem? Pergunta 676. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Então, o que ele coloca aqui, mesmo as pessoas que têm um corpo mirrado, não tem aquele corpo desenvolvido para trabalhos pesados, porque não é só o trabalho pesado. Você pode usar a sua inteligência em prol do trabalho, a sua inteligência em prol do próximo. É um trabalho, e todo trabalho é digno. Eu não preciso só ter o trabalho braçal, eu posso ser um trabalhador, um professor, por exemplo, que a mais cara das profissões, porque sem o professor, ninguém é nada. O médico não seria nada sem o professor. O advogado não seria nada sem o professor. Nós não seríamos nada sem o nosso mestre, Jesus, que foi professor.
porque nos ensinou cada lição, ou pelo menos tentou nos ensinar cada lição. Então, tudo é trabalho digno, tudo. Na 678, nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Lembremos que nós estamos num planeta de provas e expiações, existem planetas mais avançados. E olha a resposta. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Não deduzais daí, porém, que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Quem acompanha as nossas conversas sobre o nosso lar, nós vemos, todos trabalham, e todos precisam trabalhar, e todos sentem necessidade do trabalho. Em alguns capítulos, nós víamos, inclusive, André Luiz falando, ele tinha a oportunidade de, por exemplo, de visitar a esposa, a Zélia, se não me engano, no capítulo 48 e 49, e a primeira coisa que ele pensou, era uma coisa que ele queria muito, mas a primeira coisa que ele pensou, mas como fica meu trabalho nas câmaras de retificação? Porque o trabalho é importante, principalmente o trabalho que você faz em benefício ao próximo. 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Ou seja, as pessoas que são abastadas, que não têm, teoricamente, necessidade do trabalho material talvez, não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes, a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto. Mas, tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Ou seja, não vai precisar trabalhar como nós entendemos, né? De bater cartão, de ter uma obrigação com a sua empresa, com o seu patrão, acordar cedo ou acordar na hora que for necessária para pegar no seu turno, mas ele tem a obrigação, sim, de trabalhar pelo bem do próximo, de alguma forma, para que avance a sua inteligência e que avance a sua encarnação também enquanto espírito. Então, o trabalho é útil, sempre, em qualquer situação. E aqui eu vou trazer uma mensagem de Santo Agostinho. Os grupos espíritas, quando movidos por sérios propósitos, são para nós uma grata oportunidade de nos reunirmos aos irmãos da Terra para juntos servirmos ao desígnio do nosso Pai. Santo Agostinho, está na Revista Espírita. Por que eu trouxe essa frase de Santo Agostinho? Para a gente entender também, e para todos entenderem, o quão é importante o trabalho dentro de uma casa espírita. Não importa o trabalho. Tem muita gente que acha que o mais importante, o melhor trabalhador, o trabalhador mais importante da casa espírita é o médium que dá passividade, é o médium que dá passe, ou é o diretor mediúnico. Não. Uma casa espírita, todos têm importância, todos são iguais. Desde a pessoa que ajuda a encher os copinhos de água, até aquela irmã ou irmão que ajuda na limpeza, como aquela irmã que fica no bazar, como aquele irmão que só está no grupo de estudos, mas vai nas tarefas de palestras para dar uma boa noite, para indicar onde a pessoa pode sentar. Todo trabalho é digno em qualquer lugar. Todo trabalho é digno. E como diz Santo Agostinho, os grupos espíritas, quando movidos por sérios propósitos, são para nós uma grata oportunidade de nos reunirmos aos irmãos da Terra
para junto servirmos aos desígnios de nosso Pai. Ou seja, a gente não está aqui para nos envaidecer, porque não, sou tesoureiro de casa espírita. Não, alcancei o cargo de diretor mediúnico. Não. Nós todos estamos para servirmos aos desígnios do nosso Pai. Seja em qualquer lugar, seja em qualquer momento, seja em qualquer profissão. Temos que trabalhar. Trabalhar pela nossa evolução, trabalhar pela evolução do planeta, trabalhar pela evolução de todos que nos cercam. Quero, mais uma vez, agradecer a todos pela oportunidade. Peço, mais uma vez, que quem puder, se inscreva no canal, caso não for inscrito, e divulgue. Não é só o meu canal, como todos os canais que vocês conhecerem, divulguem. Vão lá. Está tendo uma live de um centro espírita, de um grupo espírita, de um grupo de estudos. Vá lá, participe. Dê um like, né? O joinha, deixe um comentário, mesmo que você não consiga assistir naquele momento, por algum outro motivo, mas não deixe de comparecer e auxiliar. Se puder assistir, melhor, porque auxilia muito no nosso conhecimento. Quanto mais conhecimento, melhor. Nos auxilia muito a entendermos a nossa função, a nossa responsabilidade enquanto filhos do Pai encarnados nesse planeta. Uma boa tarde a todos e até domingo que vem, se assim Deus o permitir.